Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast da Catedral. E hoje eu tenho duas convidadas aqui especiais, vou deixar elas se apresentarem. Pode começar. Sou a Marissa, sou responsável pelo Ministério de Comunicação aqui da PIB. CEO do Ministério de Comunicação? CEO do Ministério de Comunicação da PIB. E você? Eu sou Sara, eu sou esposa do Augusto, também faço parte do Ministério de Comunicação e do Ministério Connect. Legal. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, então nós temos duas especialistas aqui do mundo digital, né? A Sara já tem as suas certificações internacionais aí, né? Amém. É um conhecimento vasto, a Marissa também, e eu trouxe elas para agregar. Então, se você que é microempreendedor, você que é empresário, você que tem um negócio, você que lidera um projeto, este podcast é para você. A gente está vivendo um tempo de pandemia e toda crise gera oportunidade. E hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, né? Qual foi a grande oportunidade que essa crise gerou? O que você acha, Marissa? Eu acho que a oportunidade do meio digital, porque assim, a gente já sabe que isso daí estava andando, né? Mas o digital parece que deu um boom depois da pandemia. Então, a gente vai ter que se reestruturar e tudo é em base de teste. Então, reestruturar todas as empresas. Então, empresas que antes não faziam delivery, por exemplo. Então, tiveram que começar a usar o iFood e outros aplicativos aí para poder fazer isso, para poder expandir suas vendas. Então, essa expansão é muito grande. Então, acho que a pandemia, ela trouxe isso de uma forma muito mais acelerada do que seria. Sim, né? Antigamente, o profissional do marketing, né, ele tinha que vender a ideia para o empresário da importância da comunicação nas redes sociais, da importância de levar a empresa para o mundo digital. Hoje, praticamente, esse trabalho foi extinto, foi excluído, porque todo mundo entendeu. E para você, Sara, o que você consegue enxergar desse novo momento aí? Igual a Marissa falou, foi um acelerador, né? Algumas empresas que ficavam com receio de entrar no online, ou achavam que não era importante, não eram poucas empresas, eram muitas. Às vezes tinha até uma condição de caixa boa para o investimento do online, mas achava que não era tão importante. Então, a pandemia acelera o processo e prova que funciona, né? Então, foram várias as formas, foram vários os canais que eles puderam testar, validar, e as redes sociais, marque seus amigos, fizeram questão de entregar muito mais, talvez, em um período de tempo, para convencer aquela pessoa, aquela empresa, de que a rede social, que o online, de uma maneira geral, é onde a empresa tem que estar, né? Todo mundo está no online hoje, a quantidade de tempo que a gente permanece na internet hoje, nas redes sociais, principalmente, chega a quase 5 horas por dia. Não é muita coisa. Então, se reinventar de forma que você apareça, né, foi um fator determinante para manter uma empresa ativa. Marissa, na sua opinião, qual que é o principal benefício desse momento, assim, dessa entrega para as redes sociais? Seja a igreja, seja a empresa, ou até a pessoa física mesmo, qual que é o principal benefício das redes sociais aí na vida das pessoas, da empresa, enfim? Eu acredito que seja o alcance, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o nosso case da PIB-BH, então nós temos pessoas até da França, outros países, outros estados que têm acesso ao nosso conteúdo e como isso está sendo gratificante tanto para nós e ver também como isso está fazendo diferença na vida das pessoas é muito bom. E não só aqui na igreja, mas eu vejo isso em todos os ambientes, então, em todas as empresas, pessoas que realmente se jogaram a esse mundo digital, mundo online, elas estão tendo esses benefícios também. Legal. E para você, Sara, qual que foi o principal benefício? Só completando essa questão que o Marisa falou do alcance, eu trouxe até o nosso case PIB. Legal. Legal. Isso aí agrega valor. No último ano, já que a gente potencializou por causa também da pandemia, né? Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, a gente ia continuar naquele ritmo de entrar com cultos semanais e não investir tempo nisso. Verdade. Mas no último ano, o nosso canal teve quase 300 mil visualizações. Uau! É um número muito expressivo, né? Muito expressivo. E de alcance, né? De impressões de pessoas que acessaram, aí pode ser pessoa única ou não, né? Foram quase 3 milhões de impressões.
Então, completando isso que Marissa falou, realmente foi um fator determinante para a gente esse processo. E, de fato, o alcance é uma métrica muito boa de ser avaliada e ela até anula algumas coisas que antes a gente achava que era importante. Por exemplo, curtidas, quantos seguidores, porque isso não vai falar mais. O que vai determinar hoje é se você tem 100 seguidores, mas desses 100, 80 é seu público-alvo, 80 interagem com você, compra seu produto, contrata seu serviço. Aqui na igreja, se são 5.000 pessoas que seguem hoje nas redes sociais, se dessas 5.000, tem uma porcentagem grande de gente que realmente acompanha, interage, participa e faz parte, o engajamento faz toda a diferença. Eu penso que essa é a principal marca. Eu acho que você poder escalonar um negócio, né? Então, pro microempreendedor individual, o empresário que na loja física vendia talvez 10 marmitex, por causa da internet, ele consegue expandir esse negócio para multiplicar a sua entrega. Se ele estava sendo visto só naquela rua, agora ele consegue ser visto no bairro e, por que não, na cidade. Né? Isso para quem é um empreendedor pequeno, mas também para a igreja. Então, assim, o nosso público era praticamente o público de Belo Horizonte, aqui os bairros ao redor da cidade, aqui, ou do centro da cidade. E hoje, por causa da internet, a gente conseguiu escalar mesmo e alcançar pessoas que a gente nunca alcançaria. Então, essa semana nós recebemos diversos testemunhos de famílias na França, a gente já sabe de famílias no Egito, famílias no Canadá. Estamos abrindo células agora com pessoas de fora do estado e fora do país. Agora, pensa, isso não seria possível. Então, essa crise, eu acho que essa pandemia, ela acelerou o futuro. Porque eram coisas que a gente estava pensando e eu imagino que muita gente pensava em vários projetos, só que estava muito para o futuro. No Vale do Silício mesmo há uma discussão de que tecnologias que seriam lançadas daqui 1 ou 2 décadas, elas estão sendo antecipadas e elas vão ser lançadas agora, nos próximos anos. Por quê? Porque, de fato, essa pandemia, ela acelerou o futuro. Então, a gente consegue escalonar. Então, pensa você que está ouvindo a gente aí no Spotify. Além do Spotify, tem o Deezer. Quem mais que nós temos aí de plataforma de podcast? Né? Eu não sei aonde você está nos ouvindo, mas você que está nos ouvindo, você que está assistindo aí no YouTube, como que a internet, como que as redes sociais podem ajudar você a expandir a entrega da sua marca, a entrega do seu produto? Qual é o alcance que você espera encontrar? Eu acho que é importante isso, porque senão também não adianta eu me expor a um nível de cidade se eu não dou conta de entregar. Então, assim, o que me faz pensar que rede social não é brincadeira, né? Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. Sara, o que você pode falar pra gente sobre planejamento, sobre estratégia? Que tipo de planejamento e estratégia mínima a gente pode fazer? Tanto uma pessoa física, uma empresa, uma igreja. O que você pode acrescentar pra gente? Tá. Você é boa nisso. Deu uma risada parecendo que eu não sou, né? Mas eu posso... Eu e a Marissa aqui, nós testificamos selo de qualidade. Sara César. Só dava pra ver no vídeo, né? Mas eu fiz o joinha. Só retomando uma coisa que você falou aí, Juan, a respeito das plataformas... E as próprias redes sociais, as atualizações delas, proporcionam essa melhoria do alcance. Por exemplo, o Instagram. A atualização do Instagram a respeito da lojinha, né? Do shopping. A ideia é que você não precise sair das redes sociais para nada. Então, antes, o Instagram era para ver foto, curtir e comentar. Aí agora, numa sociedade, numa geração, na verdade, né, muito imediatista, que quer as coisas muito rápido, aí veio o TikTok, e depois o Instagram atualizou pro Reels, que é uma forma de conteúdo rápido, né, seja de entretenimento ou não. Então, as redes sociais, a ideia é que cada vez mais você permaneça ali dentro e não precise sair de lá para nada. Agora... O que você perguntou mais? Planejamento. Sobre o planejamento, parte do princípio de que você tem que entender o que é o seu produto e quem é o seu público. Então, você precisa entender qual que é o diferencial do seu produto ou serviço,
o que aquilo entrega, qual é a dor que vai solucionar, entender o público no sentido de quais são os seus canais que você vai comunicar com esse público. Seu público tá no Instagram ou tá no Facebook? Ele tá no YouTube ou ele tá no TikTok? Então, às vezes, não compensa você pensar planejamento para todas as redes sociais. Seu público não vai estar lá. Então, a ideia é de que cada vez mais você conheça sobre o seu produto, até mesmo para você entregar uma experiência, né? Ainda mais se seu produto ou serviço já é uma coisa mais comum do dia a dia, não é algo inovador. Mas conhecer o seu produto e conhecer o seu público. Sobre público-alvo, assim, como é que as pessoas pensam público-alvo? Porque, por exemplo, vamos supor, hoje a gente está num momento onde está surgindo muitos blogueiros, youtubers, pessoas que estão interessadas em entrar para isso, e às vezes ela entra e ela fala assim, puxa vida, mas eu não sei sobre o que falar. E ela tá falando sobre um monte de coisa, cada dia posta. O que ela pode observar para falar, opa, peraí, eu acho que eu vou seguir esse caminho? Eu ainda? É você. Partindo da ideia de que qual problema seu produto resolve, ou qual problema seu serviço resolve, aí você entende quem vai ser seu público-alvo, né? Então, o público-alvo é aquela pessoa que vai comprar seu serviço. Então, você passa a entender formas de comunicar com ele, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. Você vai fazer uma publicação vendendo um copo. Seu público-alvo, às vezes ele quer saber, ele já sabe que é um copo, e um copo serve para beber um líquido. Então, ele não precisa de uma descrição, de um conteúdo sobrenatural para aquilo. Às vezes, ele quer saber só o preço. E aí, nas suas redes sociais, você não coloca o preço, você coloca lá, envia um direct, vai não sei o quê. Então, são formas de tirar as objeções da pessoa entrar em contato com você. Então, essa questão da melhor forma de se comunicar é justamente entendendo. Faz teste. Hoje, Marissa falou, a possibilidade de teste para saber o que deu certo, o que não deu, o que é bom, o que não é. É muito rápido. Então, você fez uma campanha de cupom de desconto, mas não deu certo, não coloca o cupom mais. Eu acho que desiste. o teste é fundamental, né? E não desistir. Porque às vezes não tá funcionando, uma hora funciona. Eu vou dar um exemplo pessoal do TikTok. Quando explodiu esse negócio de todo mundo usar TikTok, vocês estavam comigo. E eu lembro que os meus primeiros vídeos eu fiz com vocês. Eu lembro que eu fiz com seu marido um vídeo muito legal, zoando, brincando, tal, que não sei o quê. E fiquei uma semana. O Ulisses também tava. Lembro do Ulisses nesse dia. E não deu certo, não foi pra frente. Acho que só vocês assistiram. Um dia, antes de dormir, eu postei um devocional de 30 segundos, 40 segundos. Nossa, eu lembro disso. Quando eu acordei no dia seguinte, já tinham mais de 200 mil visualizações, eu já tinha ganhado mais de não sei quantos mil seguidores. E foi um negócio, assim, impressionante. Então, Tem até que retomar, né? Precisa retomar. Mas o que aconteceu ali? Eu tava fazendo zoeira, brincadeira, esse não era o meu público, não era o meu nicho. Quando eu coloquei o devocional, por quê? Porque o TikTok não era uma ferramenta de devocional, não era uma ferramenta de uma coisa séria, era só de brincadeira naquele tempo. Hoje já mudou, tá se usando o TikTok para educação, mas naquele tempo não. E aí, do nada, o negócio explodiu. Então, às vezes, você tá tentando e não tá conseguindo, continua, persista, porque uma hora o público-alvo, você encontra ele, e quando você começa a postar o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas precisam ouvir, o sucesso, ele é instantâneo, né, Mar? E não tenha medo de mudar o seu nicho, porque Boa. muitas vezes a pessoa ela fica assim, mas eu vou mudar, eu não sei falar sobre isso. Poxa, vê alguma coisa que você quer falar, que você saiba falar muito bem daquilo e tenta. Porque é tentando que se vê se dá certo, né? E não desista. Isso é o principal, né? A Sara comentou uma coisa sobre resolver o problema das pessoas, e eu acho que isso aqui tem que destacar. Não importa o que você faça, o que você precisa fazer é resolver o problema de alguém. O que vai fazer o seu conteúdo ter sucesso ou não, o seu produto ser vendido ou não, é o quanto ele agrega valor na vida de alguém, é o quanto ele está resolvendo o problema de alguém, é o quanto ele está respondendo as perguntas que estão sendo feitas. Então, para isso, inclusive, tem ferramentas, né? Para você saber o que as pessoas estão pesquisando no Google, quais são as perguntas que estão sendo feitas na internet. Se você conseguir encontrar
uma necessidade e apresentar uma solução, é questão de tempo para você ter sucesso. Pode falar, Sara. Não, é só reforçando uma coisa que eu falei no início. O que conta, já caiu essa ideia das métricas de vaidade, que são coisas que não te entregam nada. Então, assim, você ter 1.000 seguidores e ter 5 milhões, mas não converte em nada, a pessoa não tá engajando com o seu conteúdo, não é um conteúdo compartilhável. Se isso não tá acontecendo, de nada adianta. Então, assim, se você tá fazendo os vídeos, tá publicando, tá falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e tem 5 pessoas olhando, 10 pessoas olhando, mas que essas pessoas são clientes em potenciais, né, para consumir seu conteúdo frequentemente, você tem que permanecer. E aí, a ideia do não desistir é a constância, porque se você não faz, o Instagram não vai entregar seu conteúdo. Não só o Instagram, mas todas as outras, né? Todas as redes. Porque, por exemplo, quando eu tava postando um vídeo por dia lá no TikTok, tava batendo 2 milhões, 3 milhões de views. Hoje eu posto, depois de um tempão, fiquei sem postar meses. Se hoje eu for lá e postar um vídeo, eu tenho 180 mil seguidores, alguma coisa assim, vai dar 20 views, vai dar 30 views. Por quê? Porque eu perdi o engajamento que foi conquistado. Então, nas redes sociais é muito importante a constância, né? E a Sara, ela até introduziu aqui um assunto que é o funil das redes sociais. Então, como que funciona isso? Você tem lá o Reels, você tem o IGTV, você tem os Stories, mas tudo isso tá lá em cima, né? Imagina aí um funil. Isso tá lá explica pra gente melhor essa ideia do funil. Explica. Eu ia falar outra coisa que esqueci, mas depois eu volto. Ela é uma figura. Eu vou lembrar. Sobre o funil. Eu queria lembrar o que eu ia falar, mas vou passar. Sobre o funil. O que acontece? O funil, ele começa a partir do momento que você detecta o problema que você vai ser resolvido, Boa. né? Então, você pode colocar alguns questionamentos. Por exemplo, uma pessoa sente muita dor nas costas. Aí você se coloca no lugar dela. Ela vai tomar um remédio ou ela vai praticar uma atividade física? Vamos supor que o seu segmento é uma academia, né? Vai tomar um remédio ou vai fazer uma atividade física. Então, você começa a criar um tipo de conteúdo do porquê, 5 fatos do porquê você pode sentir dor na coluna. Então, você começa a trabalhar aquilo nas suas redes sociais, aquele canal que você, né, vai comunicar melhor com o seu público. Depois, você vai colocar algum conteúdo do tipo 3 tipos de exercício que você pode fazer para aliviar a dor na coluna. No fim das contas, quando você fizer lá seu quarto conteúdo, você vai falar: sabia que uma das formas de você aliviar a dor na coluna é praticando atividade física na academia, uma musculação, pilates, né? Então, assim, trabalhar o funil é você entender onde que você vai conseguir captar. Porque pode ser que o cliente, ele venha na dor e depois já vai lá na conversão. Ele veio na dor na coluna e depois já fez a matrícula na academia. Mas pode ser que ele vai passar por todos os processos, por todas as etapas. Ele quer detalhar isso, né? No funil, quando você procura resolver a dor de alguém, você tá falando com 10 mil pessoas. Justamente. Depois, quando você apresenta uma solução, tem 5 mil pessoas ali. No quarto conteúdo tem 1.000. Quando você vai vender o seu produto, você vai vender para 100. Então, é justamente isso. Você começa falando com muita gente e você vai trazendo essas pessoas para você entregar um produto ou uma prestação de serviço. Pode falar. Quer falar, mesmo? Não, pode falar. E uma coisa interessante é a gente entender as redes sociais como uma casa. Por exemplo, quando você vai receber um convidado que não é íntimo seu, você só vai levar ele até a sala de estar. Que ele vai chegar, vai sentar por lá mesmo e vai ficar. Que seria o feed das redes sociais, seja Instagram, seja YouTube, enfim. Então, ali você pensa que você tem que deixar ele organizado. Vai tentar trabalhar uma paleta de cor, vai tentar trabalhar um tipo só de fonte, né, que você vai usar nos textos, enfim. Vai deixar apresentável. No Instagram, por exemplo, uma biografia bem feita para falar qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço.
Nos stories é aquela pessoa, ainda trabalhando no funil, nos stories é aquela pessoa que já te segue, já gosta do seu conteúdo, não importa se você vai ter aquele tanto de tracinho lá em cima, ela vai assistir todos, porque é uma pessoa que já está engajada com você. Então, o tipo de conteúdo que você vai colocar no feed, talvez seja diferente do tipo de conteúdo que você vai colocar nos stories. Porque nos stories você pode ser mais informal, aquela pessoa já te conhece, já vê os bastidores do seu negócio, vê você embalando o seu produto, vê um cliente... uma prova social, né? Um cliente falando bem de você. E no feed, não. No feed pode ser que seja essa pessoa seja esse alcance maior, né? Porque se eu entrei na rede social de Maressa, ela é designer, e aí ela cria vários conteúdos de case de sucesso no feed dela, e eu gosto, a probabilidade de eu começar a seguir vai ser muito maior. Legal. Mas ela tá falando de feed, stories. Existe uma lógica de arte para isso? Como que eu construo um feed hoje? Como que eu construo stories? O stories ele tem que ser algo muito natural, informal. O feed não. O que você poderia acrescentar pra gente nesse sentido? Olha, eu acredito muito na importância das cores, né? Eu sempre falo isso. Mas eu acho interessante se criar uma paleta. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa olhe para a sua empresa ou olhe para aquela cor e já remeta à sua empresa. Então, por exemplo, a gente olha vermelho com amarelo, a gente lembra McDonald's. E antes de você falar, eu tava aqui pensando na minha cabeça, é sério, já ia dar exemplo. Legal. Não, mas eu acho isso muito interessante, porque outro dia até uma pessoa veio falar comigo, eu faço artes, né, para outras pessoas também, não só para PBH. Mas eu fiz... tá acabando isso também, viu, gente? Verdade. Não Mas dá pra mandar eu fiz seu uma... pedido de é importante orçamento. ressaltar isso. Eu fiz uma arte com a cor da PIB, só que era para outra pessoa. E vieram me perguntar, falou, nossa, eu olhei isso daqui e achei que era da PIB-BH por causa da cor. Então, isso impacta muito na pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente definir tipografia, a gente definir uma cor, mesmo que você fuja daquilo de vez em quando, é importante para ter essa sequência, para a pessoa identificar. Porque parece bobo, mas não é. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente não percebe, mas a gente identifica aquilo de uma forma, assim, surreal. Sabe? Legal. Então, é muito importante. E uma dica de aplicativo é o Canva, né? Porque tem a versão paga, tem a versão gratuita, mas por lá você consegue ter... Então, assim, mas eu não sou designer, eu não sei nada de arte, eu sou ruim de... Tudo bem, mas lá, procurando referências disso, você vai ter já uma ideia de um post, como começar. Tem várias pessoas hoje que vendem, né? A agência PIB-BH vai até disponibilizar isso. É verdade. Então, assim, você não precisa começar do zero, você não precisa ser uma designer. Sim. Hoje tem ferramentas que te proporcionam isso. Tem uma nova ferramenta brasileira, se eu não me engano, um aplicativo chama Tracto. Se eu não me engano, é esse o nome. E dentro dessa ferramenta, eles estão desenvolvendo uma inteligência virtual que vai ajudar o usuário a criar artes de qualidade. Então, o usuário vai criar, mas se ele não tem essa expertise, a inteligência virtual vai conduzir ele num processo de criação. Então, como se faz hoje, está sendo reinventado, de tamanha necessidade de todo mundo se atentar para isso. E a gente está falando muito sobre agregar valor. As marcas estão entendendo a importância de agregar valor. E é por isso que a marca ela tem que estar em todas as redes sociais. Ela tem que estar no YouTube, ela tem que estar no Instagram, ela tem que estar no TikTok. Por quê? Porque ela está agregando valor. E em cima disso, como é que a gente agrega valor em cada uma dessas ferramentas? Vamos trazer aqui, por exemplo, o nosso case, que é a PIB-BH, né? Então, como é que a gente agrega valor no YouTube? É diferente de como a gente também agrega no TikTok, ou no Instagram, ou no WhatsApp, ou no e-mail. Mas você que está mais assim... por dentro do que a gente faz aqui no dia a dia, tem diferença? Não tem? É a mesma coisa em todas as redes sociais? Como é? Tem diferença, porém, os conteúdos, eles são linkáveis, né? Então, por exemplo, vou falar com o pessoal no YouTube... A gente já tem lá uma linha considerável de vídeos, então a gente coloca lá o vídeo do culto de quinta, culto de domingo, culto kids, culto teens. Então a gente já tem esse conteúdo. Esse conteúdo é a nossa base hoje. E é a partir dele que a gente faz as outras redes sociais se movimentarem. Então, por exemplo, no Instagram, a gente coloca uma pílula do YouTube, ou a gente responde algo que as pessoas, que os nossos seguidores, eles querem ver. Então, por exemplo, você teve uns 3 pontos da mensagem. Então, a gente vai lá e retoma esses 3 pontos, porque é algo importante para ser falado no Instagram, no Facebook.
nessas redes sociais. Agora a gente está com o planejamento dos 21 dias de jejum e oração, então todos os dias a gente está colocando lá. A gente poderia ter partido do pressuposto de continuar fazendo só em PDF, que era como a gente fazia só em PDF. Mas aí a gente percebeu que é necessário colocar também nas redes sociais e é capaz de muita gente, ao invés de abrir o PDF, porque demora um tempo mais a abrir o PDF, entra lá na nossa rede social, porque já sabe que em 9 horas vai ter aquele conteúdo lá. Então, é uma forma também. No e-mail já é diferente, porque a gente tem como segmentar a membresia, a gente vai segmentar para todo mundo que se inscreveu na nossa lista de transmissão. Então, tem como a gente segmentar e saber o conteúdo que a gente vai falar. Então, geralmente, a gente fala no e-mail sobre os vídeos que a gente colocou aquela semana, ou sobre alguma informação aqui dentro, interna mesmo, da igreja para a membresia. Então, tudo tem o público-alvo certo. Então, basta a gente olhar, tentar linkar todo o nosso conteúdo, olhar de uma forma diferente para cada uma delas e não sair da nossa base, né? O que a gente sempre pensa como empresa e como igreja, no nosso caso. A gente analisa e nessas análises que a gente faz, a gente monta estratégia. Então, por exemplo, a gente percebeu que as nossas redes sociais estavam abraçando um público com uma idade mais avançada. Por causa disso, a gente decidiu ir para o TikTok, porque a gente percebeu que o público da nova geração estava muito voltado ao TikTok. Então, é importante que você pense aí no serviço que você presta, no seu produto, em como você agrega valor e o quanto isso pode ser ampliado para diversas faixas etárias, e aí você pode trabalhar conteúdos específicos em cada rede social, observando o público que está ali, mas também você pode reaproveitar conteúdo, que é como a Má tá falando. Você também pode pegar um conteúdo que você usou no YouTube e partir ele em pílulas para o Instagram, para o TikTok. Isso vai te dar menos trabalho e você também vai alcançar muitas pessoas. Bom, a gente está vivendo um momento agora onde a gente está entrando na era da internet das coisas, né? O quanto que a função de vocês, enquanto pessoas voltadas para comunicação, para arte, para a gestão de rede social, tudo isso, o quanto a internet das coisas vai mudar o nosso mundo? Eu acho que não tem para onde fugir, né? Se a gente parte dessa ideia de que tudo agora é do online e acabou a vida off. Pode falar. Que você balançou a cabeça. Não tem para onde fugir. Então, ela agrega muito valor no que a gente faz. Então, partindo dessa ideia de que não tem para onde fugir e antes e que seu público tá lá, seus familiares, amigos, parentes, sua referência, as pessoas com que você vai se inspirar, tá lá dentro da internet, a internet das coisas potencializa, igual você falou no início, muito mais do que antes, né? Então, assim, acelera processos, ela diminui objeções, porque se antes um cliente ia numa loja e aí um saque, né? Vamos colocar assim, e aí demorava a responder, às vezes era só por telefone fixo. Aí aquela coisa assim, cansativa, hoje não. Hoje, pelo WhatsApp, pelo e-mail que seja, mas hoje você tem formas de diminuir essas objeções. Então, as relações, elas acabam se tornando mais próximas por conta disso, porque hoje está tudo conectado. Eu tô falando aqui de internet das coisas, partindo do pressuposto que todo mundo sabe o que é a internet das coisas, mas talvez você não saiba. Então, acho que é importante até explicar para as pessoas. A internet das coisas é o fato dos objetos estarem conectados à internet e terem uma interligação entre aplicativos, entre funções. Então, por exemplo, o que era uma lâmpada antes? Era só uma lâmpada que acendia. Hoje, por causa da internet das coisas, a lâmpada ela carrega a internet, ela tem internet, você consegue alterar a cor, você consegue alterar a frequência, você consegue alterar ritmo e você consegue fazer um monte de coisas. Por quê? Porque agora ela tem internet. Antigamente, o ar-condicionado, ele só tinha aquela função ali, no máximo do controle remoto. Hoje, você tá indo para casa, você consegue programar ele para gelar com antecedência para você chegar e ele tá gelado. Então, por exemplo, antigamente você precisava contratar um designer. Hoje, dentro de um site, você tem uma inteligência virtual. O quanto que isso vai impactar a nossa vida? O quanto que isso vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de interagir? Por quê?
Porque se as pessoas conseguirem prever o impacto disso, elas podem se preparar, se organizar para surfar nessa onda. E entra um podcast até que já teve, que são as profissões do futuro, Boa, né? foi mesmo. Assistam, tá? Assista lá que tá Ouçam. muito legal. Ouçam. Profissões do futuro, porque entra dentro disso, É. né? Talvez hoje as profissões vão se reinventar. Então, um professor que antes estava acostumado só dentro da sala de aula, o que ele vai fazer para conseguir se comunicar com o aluno? Hoje está no 100% online, mas e quando retomar? Uhum. Como que ele vai fazer para se comunicar de uma forma extremamente inovadora, criativa dentro de uma sala de aula, Uhum. 4 paredes, que é É. o que a gente está tentando fazer aqui no Ministério Kids, né? Então, como que as profissões do futuro vão mudar com essa internet Sim. das coisas? E legal a gente pensar nisso porque, assim, às vezes a sua profissão vai ser impactada e você não sabe. Então, às vezes, ao invés de você contratar um advogado, você vai conversar com um robô e ele vai te dar E já toda tem a aplicativo instrução. disso. Então, percebe? É importante você estar atenado ao que vai acontecer e se programar para essa mudança. E para fechar, porque a gente já estendeu o nosso tempo, Só falando. 1 minuto. Só por falar essa questão de profissão, uma outra rede social que a gente não falou aqui, mas que cabe muito para quem está ouvindo e assistindo é o LinkedIn. Uhum. Porque Clubhouse, justamente, porque é uma rede social que cresceu demais no último ano. Porque, diferente das outras redes, ela é voltada mais para o profissional, né? Uhum. Relações profissionais. E ela atingiu 46 milhões de usuários ativos no Brasil no último ano, porque as pessoas começaram a procurar emprego. Então, antes, ela se contentava ali com as redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube e tal. Mas ela precisa aparecer no mercado profissionalmente. Então, não mais só as redes mais comuns, mas o LinkedIn, ele entra também como uma forma de potencializar Uhum. o seu currículo, que você faz. E ainda aproveito para falar que tá todo mundo com muito acesso à informação. E as coisas estão mudando a velocidade muito rápido, né? Então, às vezes, algo que eu e Maressa estudamos hoje em relação à rede social, daqui uma semana Já ela mudou. pode não ser isso mais. Então, a ideia de usar as redes sociais não só para publicar, para postar, enfim, mas para consumir conteúdo também, seguir perfis interessantes, marcas grandes, que você vai conseguir continuar mantendo assim atualizado, né? E pra gente fechar aqui o nosso podcast, eu queria trazer aqui uma dica para as pessoas. Uma dica que grandes empresas já têm usado e que muitas pessoas ainda não perceberam. Essa dica tá no livro, se eu não me engano, O Porquê. Você pode dar uma olhada lá, é muito interessante. E ela trabalha muito a ideia de, ao invés de você divulgar o que você faz, você começar a falar mais do porquê você faz aquilo. Então, a diferença, por exemplo, da Apple e de muitas outras operadoras de celular ou fabricantes de aparelhos é basicamente essa. A Apple, ela não está divulgando muito o que, mas ela fala muito sobre o porquê. Então, eu vi recentemente uma divulgação dos relógios da Apple e ela estava trabalhando muito mais o porquê do que o que. Ela estava falando sobre a questão do cuidado com a saúde, do estilo de vida, da proteção, da segurança. Então isso faz com que as pessoas elas se engajem muito mais, elas se tornam fãs, discípulos daquela marca, né? Que é diferente de você vender o quê? Então, por exemplo, a Apple poderia falar assim, olha, eu estou vendendo essa caneta. Essa caneta, ela pesa tanto, é feita de tal material, mas ao invés disso, ela fala do porquê. Por que essa caneta vai ser importante na sua vida? O que ela vai trazer de valor? Como ela vai ser um instrumento bom nas suas mãos? Então, sim, eu não sei o que você vende, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você oferece, mas experimente falar mais do porquê você faz isso, do porquê que você está oferecendo isso, porque você vai conectar mais as pessoas a você, vai gerar mais engajamento e você vai ter mais resultado. Pra gente fechar, eu queria que vocês assim trouxessem considerações finais, assim, o que você não pode sair desse episódio sem falar. Então, Mar, o que você queria deixar aí de final aí para as pessoas, depois a Sara e eu encerro. Entrando aí nisso que o Juan falou, eu acho muito interessante a gente trazer algumas ferramentas do marketing que são importantes para isso. Boa. E eu ia até pedir para você contar essa história aí da Apple, porque eu acho ela sensacional, porque muda tudo. E o meio onde a gente está hoje, de acordo com tudo que está acontecendo no mundo, pandemia,
algumas coisas mudaram e até a forma como você fala com seu cliente mudou. Então, por exemplo, antes você falava o que você fazia. Hoje não, hoje você tem que mais apelar para o emocional. E não que você vai estar apelando para o emocional porque você quer que a pessoa compre. Claro que a gente quer isso, né, gente? Mas para você realmente fazer com que ela se fidelize. Então, tem uma ferramenta que chama Share of Mind, que é para você fixar o seu produto na mente do consumidor. Só que hoje em dia a gente está focando mais no share of heart, que é o lado emocional da pessoa. Então, você não vai mais falar com ela... deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma empresa de produtos de cabelo. Então, como que você pode chegar a esse público? Você fala o que ela está precisando agora nesse tempo de pandemia. Então, como você fazer uma hidratação no cabelo em casa? Essas coisas vão fazer com que ela olhe para você com outro olhar. Então, ela vai olhar e falar assim, poxa, que legal essa empresa. Então... A partir do momento que você consegue captar o coração daquela pessoa, você consegue fazer com que ela, com unhas e dentes, sempre fale do seu produto, sempre opte pelo seu produto. Não importa o valor que você tenha, você está trazendo e agregando valor à sua marca, à sua identidade, ao seu produto, de uma forma diferenciada, né? O lado emocional. Então, eu queria deixar isso para vocês, que eu acho que é muito importante pensar nisso. Pensem nisso. E acaba sendo um marketing gratuito, né? Porque nada mais barato... Tô fazendo aspas pro áudio. Nada mais barato do que uma pessoa que compra o seu produto, gosta e um boca a boca que funciona. Porque se eu gostei de uma coisa e ofereci pra Marissa defendendo aquilo, com certeza ela vai comprar. Pode falar, vai lá. E tem muito a ver também com a forma que você trata seu cliente. Então, quem nunca teve uma experiência assim de ligar para um saque e a pessoa resolvia aquilo tão rápido que fala, nossa, que legal. Ou a pessoa te dá uma solução tão rápida para aquilo que você fala, nossa, que legal, quero sempre comprar nessa empresa, nessa loja, porque eles resolveram o meu problema de uma forma que eu não esperava que seria resolvido. Acho que a palavra é essa, foque em resolver o problema das pessoas. Se você conseguir resolver o problema das pessoas, você não vai ter consumidor, você vai ter um fã, você vai ter um fiel seguidor que vai com você até o fim. A marca daquela motocicleta Harley, ela virou tatuagem nas pessoas, virou um símbolo, virou um grupo, virou amigo. Por quê? Porque ela foi além de vender motocicleta, ela pensou além, ela engajou as pessoas. Foca em resolver problemas e você vai ter muito sucesso naquilo que você faz. Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre comunicação. A gente espera ter agregado valor na sua vida e a gente espera ter contribuído para o seu crescimento pessoal. Claro, hoje é só assim, acender uma chama. Tem muito mais para a gente conversar. Depois eu vou convidar as meninas para voltarem aqui para a gente continuar, né? São duas pessoas especialistas na área, elas têm muito para contribuir, têm nos ajudado muito enquanto igreja, e a gente está no momento agora que a gente está abrindo uma agência de publicidade debaixo da nossa ONG para captar valor, para captar recursos para a gente investir na ONG. Então, o propósito dessa agência é totalmente social, para a gente ajudar pessoas e formar da profissão, agregar valor. Então, se você precisa de ajuda também, quem sabe você pode nos procurar e a gente pode te ajudar. Eu acho que o maior portfólio é tudo que a gente tem feito. Você pode conhecer as nossas redes sociais e se você aprovar, se você gostar, entra em contato com a gente vai ter todo o prazer de poder te ajudar, viu? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!